Olá, boa tarde a todos. Vamos bater um papinho hoje sobre ayahuasca. Ayahuasca e não daime, né? Tem uma pequena diferença aí. Outro vídeo eu comento sobre isso. A razão do vídeo, a utilidade dele é: por que alguém procuraria ayahuasca? Por que alguém vai tomar o chá? Que utilidade tem tomar o chá? Certo? Eu vejo vários objetivos, eu vejo vários resultados, eu vejo várias possibilidades para se tomar ayahuasca, para se tomar o daime também, né? Que são razões que motivam as pessoas a procurar essa experiência. Uma delas é essa, né? A experiência, ter a vivência, né? Digamos assim, um sentimento bem puro, assim, bem focado. Eu vou pela experiência, para ver o que acontece, para ver como é que o meu corpo reage, para ver como é que eu me comporto, o que acontece, o que não acontece, para acompanhar os outros que estão vendo, observando o que eles estão fazendo. Esse é um motivo, é uma motivação. É claro que a gente pode ter mais de uma. Não precisamos ir necessariamente por apenas uma razão. Outra razão para se tomar ayahuasca é uma limpeza, uma purificação, um aumento de poder pessoal, um aumento da sua energia, um empoderamento, né? Uma melhora de raciocínio que sobrevém na vivência. Então essa é uma motivação muito interessante que você pode buscar. Normalmente, após a vivência com a ayahuasca, é um fenômeno muito interessante, a sua mente parece que está limpa. É como se todo aquele entulho de energia, de pensamentos que a gente vai acumulando com o tempo, com o passar dos dias, como se aquilo simplesmente saísse da sua mente. A sua mente está límpida, afiada, os pensamentos estão claros, você consegue traçar novos objetivos para a sua vida, você consegue avaliar a sua vida com uma perspectiva muito interessante, muito positiva. Então, isso é um benefício. É um empoderamento, ou seja, um trazer de volta o seu poder pessoal, a sua energia, certo? É uma purificação, uma limpeza que a gente promove com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso corpo energético. Então é um dos objetivos muito interessantes, muito importantes e válidos que se tem para se buscar uma experiência com a ayahuasca. Outro motivo é você colaborar com um grupo, você colaborar com um amigo, com uma amiga, com um parente que está precisando de uma companhia, que está precisando de alguém para ir junto com ela, para ser acompanhada, para ser cuidada. Não necessariamente você talvez não nem tome o chá, mas você vai ficar lá para dar esse apoio. Ou então você vai para dar um apoio e você também, né, toma o daime e você tem a sua vivência. Mas você está junto com a pessoa, um irmão, irmã, pai e filho, esposo e esposa, um primo, um namorado. É muito interessante ter essa vivência juntos, poderem se amparar, poderem trocar ideias depois, poderem compartilhar as informações das vivências, porque tem coisas que são muito particulares, tem coisas que são muito pessoais que você não vai comentar com uma outra pessoa qualquer que você encontra lá. Então, quando você tem alguém que pode lhe acompanhar e que depois você pode compartilhar e trocar ideias, é fantástico, é muito, muito útil. Certo? Outra razão para se tomar ayahuasca é a busca de um processo, uma aceleração do processo, uma inclinação para o processo de despertar, para o processo de iluminação, para um processo de transcendência da nossa mente, para que a gente consiga ir além da mente, né? Acessar um estado búdico, ter um processo, uma vivência de um processo de iluminação, alguma coisa assim. Então esse também é um objetivo muito interessante
que a gente encontra com a ayahuasca nos oferece isso, mas eu até deixei ele um pouquinho por último, porque é um objetivo que demanda mais tempo, que demanda mais preparação, que demanda uma vivência maior. Você vai ter que passar pela fase de experimentar, de controlar seu corpo, de controlar as emoções que vão aflorar, os sentimentos, as energias, a purificação, a peia, né? Tudo que vai passar vai ser uma preparação para o momento em que você vai começar a tomar ayahuasca, e tudo isso vai ser deixado de lado e você começa a se focar nessa transcendência. Você começa a acessar estados de consciência mais elevados que lhe permitem insights, que lhe permitem uma série de vivências que sem a ayahuasca você leva muito mais tempo e às vezes não consegue. Principalmente porque a nossa mente, o nosso ego, eles são muito ativos, né? Eles são muito ativos. Como diz uma música da ayahuasca que eu gosto bastante, que a mente, né, quer dormir por último e acordar primeiro. Ou seja, está sempre no controle, independente do que a gente estiver vivenciando, do que a gente estiver fazendo. A gente está sempre racionalizando a coisa, sempre processando mentalmente e nem sempre vivenciando a vida de uma forma completa. Muitas pessoas não sentem o corpo, elas pensam que sentem o corpo. Tem uma diferença muito grande. Então, quando você começa a se voltar para a ayahuasca, você começa uma jornada de despertar, buscando transcender, né? Buscando acessar esses estados mais avançados de consciência. Então, eu diria que de todos os objetivos, esse talvez seja, não vou dizer o mais elevado, mas o mais interessante. Aquele que traz a experiência, realmente, nos faz, nos motiva. Porque você tomar ayahuasca apenas para purificar o corpo, apenas para ficar com a mente afiada, aguçada, tudo bem, uma vez ou outra, daqui a pouco enjoa. Você não vai toda hora para acompanhar o seu cônjuge, sua filha, seu filho, seu namorado. De repente não é sua aquilo, né? Você não gosta de compartilhar, você não gosta de ir numa sessão de Daime, você não gosta de ir numa sessão de ayahuasca, não tem interesse. Então algumas vezes você vai para colaborar, para compartilhar realmente com os amigos, com as pessoas que você ama, mas chega um ponto que não tem muita razão. Certo? Chega um ponto que não tem muita razão. Ir pela experiência pura, pela experiência, somente pela experiência, pela vivência, é legal uma vez ou outra experimentar uma peia, é interessante, experimentar um estado alterado de consciência, é interessante, mas também chega um ponto que você diz assim, melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa. Não vai acrescentar muita coisa. Então essas três razões primeiras, elas são iscas, né? Como eu falei em outros vídeos, elas são iscas. Elas te levam até lá, elas te atraem, elas te motivam inicialmente, mas como toda isca, chega um ponto que você vai enjoar. Então nós precisamos ter um objetivo diferente. E aí seria esse quarto objetivo que eu estou elencando, né? Sintetizando assim, podia abrir várias coisas, assim, sintetizei em 4, que seria essa transcendência. Certo? Enfatizando que a transcendência, ela engloba os 3 anteriores. Você prova a isca, você gosta, e aí você acaba, né, otimizando o processo e realmente buscando, se concentrando, se focando nesse ponto, de buscar um contato consigo mesmo, processo de despertar, processo de iluminação, e a ayahuasca vai te oferecer isso. Você dominando o processo, você tendo a vivência, você controlando, você sabendo se portar, e muito importante,
Não basta apenas você ir lá e tomar ayahuasca e querer despertar. Não basta. Você vai precisar estudar, você vai precisar se conhecer, você vai ter insights interessantes e você vai ter que buscar um embasamento teórico para isso. Você vai ter que buscar uma psicanálise, um Freud, você vai ter que buscar alguma coisa de Jung, você vai ter que buscar um tarô, um reiki, estudar uma série de pensadores aí, de filósofos que nós temos, buscar informações para que você possa embasar as experiências que você está tendo, que outras pessoas já tiveram, porque outras pessoas já transcenderam a mente e já há um mapa do que encontrar, certo? Só que cada um trilha um mapa de uma maneira particular, né? Como diz o Ken Wilber, cada um trilha esse território, anda pelo território da sua maneira. Ken Wilber é um autor fantástico, tem uns 2, 3 livros deles assim que são indicadíssimos. Então, não dá para pensar que você vai tomar ayahuasca, você vai lá, vai ter um processo de iluminação e você vai descobrir tudo. Não funciona dessa forma. A ayahuasca não é uma chave que vai abrir a porta e que você vai ter tudo de graça, tudo de brinde, tudo à disposição, tudo pronto. Não funciona assim. Não existe nada assim. Então, a ayahuasca vai te permitir que você, de uma certa forma, sintetize essas informações todas, que você atinja realmente insights de coisas que estão muito mais à frente daquilo que você está lendo ou estudando, ou procurando se conhecer, e isso acelera o seu processo, isso intensifica o seu processo. Mas não é dado gratuitamente. É preciso dedicação, persistência, disciplina. Palavras-chave, né? É claro que há uma ilusão por parte das pessoas que a ayahuasca vai... Pronto, está ali. Não funciona isso. É uma isca das mais grosseiras. É uma isca das mais grosseiras essa, eu acho. Pensar que vai tomar ayahuasca e que os problemas vão acabar, que vai ter iluminação, que vai ter, né, alguma coisa assim. Certo? Caminho é árduo, porque a vivência vale a pena. Principalmente por isso, porque a vivência vale a pena. Se conhecer, entrar em contato consigo mesmo, crescer, vale a pena. É uma experiência que a nossa consciência busca, mas tem toda essa dedicação, tem toda essa disciplina, tem toda essa persistência, né? E tem muito de mente nisso. Você precisa desenvolver a sua mente para que você consiga transcender a sua mente. Se a sua mente está num nível muito baixo, transcender ela vai ser difícil. Porque o salto é muito grande, o avanço é muito grande. Então, por isso que eu digo, é preciso estudar, é preciso persistir, é preciso buscar conhecimento, é preciso se embasar bastante para que você consiga realmente ter uma transcendência. Não vai vir de brinde, não vai vir de graça um sorvetinho com uma bandeirinha em cima, conhecimento. Não, você vai ter que buscar. Então, para isso, com essa utilidade, a ayahuasca é fantástica. Não é o único caminho. Existem outros caminhos, com certeza. Né? Achar que é a panaceia para tudo, não. É um exagero, é uma pressão, digamos assim, uma exigência muito grande com relação ao chá e à vivência. Certo? Mas é uma ferramenta de ampliação e de crescimento consciencial muito interessante, muito útil. Legal? Pessoal, acho que era isso. Era esta mensagem de hoje aí sobre a ayahuasca, ou daime, depende do contexto. E o contexto é importante.
outra hora nós comentamos sobre contextos e cenários. Legal? Obrigado a todos e até a próxima.